E o barbeiro, ele é mais produtivo na Alemanha ou no Brasil? Saca, acontece umas coisas assim que eu vou dizer pra vocês, sabe? A galera inventa discussão onde não tem discussão. Uma coisa maluca. E eu ainda, por acaso, tinha feito exatamente essa mesma analogia há uns dias atrás. Inclusive tem corte meu aí circulando. É a história que eu falei lá no debate dos 20 contra 1, você vai ver, né? Um cabeleireiro em São Paulo, ele tem a mesma produtividade de um cabeleireiro na Alemanha? Não, não tem. Um cabeleireiro na Alemanha, ele é mais produtivo porque ele ganha mais dinheiro, porque tem mais demanda pela mesma mão de obra dele. Não. Produtividade de um barbeiro no Brasil e a produtividade de um barbeiro na Alemanha é a mesma. Ou pode ser a mesma. Isso não vai haver uma diferença. O que faz o cabeleireiro na Alemanha ganhar muito mais que um no Brasil é a estrutura produtiva da Alemanha. Entende? Como a Alemanha tem uma estrutura produtiva, muito mais empregos de mais qualidade, você só vai ter um barbeiro se esse barbeiro ganhar mais. Porque senão esse barbeiro não vai ser barbeiro, ele vai trabalhar na indústria. Onde eu, reagindo ao Mamãe Falei, eu já expliquei essa questão da produtividade. Antes do corte, que a gente vai reagir agora, sair. Aliás, nem é um corte, tá? Que a gente vai reagir. A gente vai reagir aqui a uma chamada, a uma propaganda do debate que o Mamãe Falei fez aí contra, sei lá, acho que 20 desenvolvimentistas, trabalhistas, estruturalistas, enfim, né? E esse corte, que na realidade nem é um corte, é só uma vinheta de propaganda do debate que não saiu ainda, já viralizou, já está dando o que falar. Por quê? Porque justamente essa questão da produtividade voltou a ser uma questão. Eu gosto bastante de falar sobre isso. Vamos falar aqui, até porque o Mamãe Falei falou uma enorme bobagem, uma coisa bizarra, uma coisa estúpida, uma coisa que está errada até mesmo do ponto de vista liberal. O Loconte, que aparece nessa vinheta com ele, tem razão do que está falando, tá? Assim, mesmo que exista diferenças de interpretação a respeito da produtividade entre os marxistas, entre os desenvolvimentistas, entre os ortodoxos, em geral, nenhuma corrente fala o que o Mamãe Falei falou. Eu acho que é bom a gente aproveitar que isso está viralizando para eu falar um pouquinho sobre isso, porque o que a gente tem que entender, turma, é que dentro de uma perspectiva da economia capitalista, de norte a sul, de esquerda a direita, todo mundo entende que é necessário produtividade para o desenvolvimento da economia capitalista. Todo mundo tem isso como consensual. Então não é sequer uma questão muito difícil. Sobretudo na economia mainstream, na economia keynesiana. Nós, marxistas, ainda vamos tratar de maneira um pouquinho diferente, porque a gente separa valor e preço, que para nós é fundamental fazer essa distinção. Em geral, a economia, né, que não trata as relações de produção a partir da lógica da economia política, não dá bola para isso. Mas nós vamos aqui tentar abordar todos esses pontos para esclarecer, afinal, o que é produtividade. Afinal, o barbeiro no Brasil é ou não é menos produtivo que um barbeiro na Alemanha? Vamos ver aqui esse mini corte, essa vinheta, só para introduzir o assunto, depois a gente comenta. Quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente o que determina os rendimentos numa economia. Um exemplo muito bom é, um barbeiro no Rio de Janeiro tem a mesma produtividade do que um barbeiro em Berlim. Não tem. Qual que é a diferença de produtividade? Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Eu tenho uma produtividade. O mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra seja muito mais a produtividade demandada. Do cabeleireiro é a... Mas pera que o Conte cortou ele ali, né? Porque o raciocínio do Mamãe Falei, ele teria que explicar melhor o que significa aquilo que ele estava dizendo ali, o ambiente onde ele está, etc. Porque é esse ambiente que é mais produtivo ou é o barbeiro que é mais produtivo? Veja, mesmo numa perspectiva liberal, a resposta é o ambiente é mais produtivo. Em uma hipótese, o barbeiro em si é mais produtivo. Por que não tem como o barbeiro em si ser mais produtivo?
Porque ser mais produtivo, gente, significa, dado um espaço de tempo, você produzir mais. Ou seja, você tem uma técnica melhor, você tem uma tecnologia melhor, alguma coisa diferente. Se você faz exatamente a mesma coisa com a mesma tecnologia, a produtividade é a mesma. Lógico que vai haver alguma diferença de produtividade num barbeiro brasileiro e num barbeiro alemão. Mas essa diferença ela é insignificante, ela é irrelevante. Por quê? Porque o barbeiro alemão ele não tem 4 braços. Ele não coloca as pessoas numa máquina que corta o cabelo muito mais rápido, ele apenas tem que manipular a máquina ali, e aí ele consegue cortar 5 cabelos no tempo que um barbeiro brasileiro cortaria 1 ou 2, entende? Isso seria uma diferença de produtividade do barbeiro alemão para o barbeiro brasileiro. Ele teria que ter uma diferença de técnica, uma técnica que fosse mais eficiente, mais rápida, onde ele conseguisse mais cortes de cabelo no mesmo intervalo de tempo. Não havendo isso, individualmente, não há diferença de produtividade entre um barbeiro brasileiro e um barbeiro alemão. Não há essa diferença de produtividade. Entende? Quando você olha para a macroeconomia, mesmo que eventualmente um barbeiro seja mais rápido, um barbeiro tenha um equipamento melhor, que faz com que ele ganhe mais tempo, enfim, mesmo que essas diferenças existam, elas são residuais, elas são pequenas. Quando a gente olha para a macroeconomia, elas somem, não existe. Então a gente pode dizer que não há diferença individual de produtividade do barbeiro brasileiro para o barbeiro alemão. Não há essa diferença. A questão está justamente no ambiente, como o mamãe falei ali, que eu vou chamar aqui de estrutura produtiva. Dentro de uma perspectiva liberal, o que acontece? Se o barbeiro alemão está inserido numa estrutura produtiva mais produtiva, tá? E isso não tem a ver com bens transacionáveis e bens não transacionáveis, tá? Isso, que tem gente já falando sobre isso na internet, em função do barbeiro não ser transacionável, né? Não é nem sobre isso que eu tô falando, tá? Que também é uma verdade. Mas não é nem sobre isso que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte: o fato do barbeiro estar na Alemanha e não no Brasil faz com que ele tenha o seu rendimento equalizado pela produtividade geral da Alemanha. Ou seja, não é o barbeiro que é mais produtivo, é a Alemanha que é mais produtiva. E por que a Alemanha é mais produtiva? Por causa da complexidade da sua estrutura produtiva, pelos ganhos de escopo e de escala da sua economia industrial. Entende? Isso faz com que todos os trabalhadores da Alemanha sejam, a partir de uma perspectiva liberal, mais produtivos. Por que numa perspectiva liberal eles são todos mais produtivos? Porque numa perspectiva liberal não há distinção entre valor e preço. Essa é uma discussão incômoda para os liberais. Lá atrás eles até faziam, com a teoria marginalista do valor, tentando dar uma explicação para os preços a partir do valor. Só que, inevitavelmente, eles caem numa tautologia. Portanto, eles já não fazem mais esse debate há muito tempo. Aliás, penso eu que Keynes ajudou a extinguir esse debate. Por quê? Porque quando eles vão procurar entender o que pauta os preços, eles são obrigados a se deparar com uma coisinha chamada exploração, da reprodução do valor na economia capitalista. E aí, como eles não querem lidar com a contradição da exploração, eles jogam a distinção entre valor e preço para baixo do tapete e passam a lidar apenas com preço. Por quê? Na esfera da produção e circulação de bens, mercadorias e serviços, o que interessa para o capitalista é o preço, que é como as mercadorias são transacionadas na ponta. Interessa para o capitalista o que forma o preço. Ele vai estudar ali a dinâmica de oferta e demanda, para ver para que lado o preço pode ir ou não, dentro da sua oscilação em torno do valor, mas não estuda o valor.
E aí, como eles não fazem essa distinção, o que os liberais fazem? Eles dizem, olha, há mais rendimento geral dos fatores na economia capitalista, há, portanto, mais produtividade. Então a economia alemã ela é mais produtiva. Se o barbeiro está introduzido lá, ele também o é. E isso explica a resposta que o Grok deu lá no Twitter. Porque depende da maneira que você endereça a pergunta para a inteligência artificial. Se você endereçar a pergunta simplesmente perguntando quem é mais produtivo, o Grok vai ver o que existe na internet a respeito disso, vai chegar na teoria liberal e vai responder que é o alemão. Mas o ponto não é porque o alemão específico que trabalha na barbearia específica é mais produtivo que um barbeiro específico aqui do Brasil. Porque não há diferença de técnica, não há diferença de tecnologia que seja significativa. A única coisa diferente entre ambos, a menos que você seja um racista, de achar que o alemão é superior ao brasileiro, e eu digo racismo no sentido de supremacismo, né? A menos que você pense isso, não sei se é o caso da turma que a gente está avaliando aqui, mas ao menos que você seja um supremacista, não há diferença natural do trabalho do brasileiro e do trabalho do alemão. Ambos têm mais ou menos a mesma técnica, ambos têm acesso a mais ou menos a mesma tecnologia. Então, por que o rendimento do barbeiro alemão é superior? Porque ele está inserido numa estrutura produtiva mais produtiva. Então, o liberal vai responder dessa maneira. Ele vai dizer, olha, é mais produtivo porque lucra mais, fazendo a mesma coisa. Percebem? Mas não é o barbeiro, não é o barbeiro, é a estrutura produtiva. Uma vez que o barbeiro é o mesmo, a técnica é a mesma, a tecnologia é a mesma, portanto não há diferença do que um está fazendo para aquilo que o outro está fazendo. Então a diferença não está na pessoa. Eu estou tentando desenhar, gente, porque a turma é burra, galera. MBL Boy médio é muito burro. Você tem que falar várias vezes, repetir, desenhar se possível, porque a turma é muito burra. É muito burra. São analfabetos funcionais. Eles leem um texto, se não tiver ali o vento venta, o sapo sapeia, a maré mareia, já não consegue captar a mensagem. Entende? Já não consegue captar a mensagem. Agora vamos sair um pouquinho da perspectiva liberal desse papo? Vamos sair um pouquinho da perspectiva liberal desse papo? Vamos para a perspectiva desenvolvimentista, que ainda é liberal, mas é menos, vai? Nós estamos caminhando para a esquerda. Ora, na perspectiva desenvolvimentista, keynesiana, se você quiser, o que faz essa produtividade, né, ser superior na Alemanha não é simplesmente o fato do barbeiro ganhar mais fazendo a mesma coisa, por estar inserido em uma estrutura produtiva mais produtiva. Tá? Então, o barbeiro ele não é mais produtivo nesse sentido. O que faz melhorar a produtividade é justamente a indústria de transformação, que produz sinergias na economia capitalista, aumentando, tá, a composição, que nós marxistas chamaríamos, tá, de composição orgânica do capital no que diz respeito ao capital constante, que são as máquinas. Então, que agregam mais valor à economia, gerando um efeito de encadeamento na economia. Para o liberal ortodoxo, o que vai determinar esse ganho de produtividade é o capital humano. Então você tem que ter pessoas bem treinadas, tá? E que façam boas escolhas sobre o consumo e que assim produzam poupança. Essa poupança somada ao capital humano resultará em bons investimentos e estes bons investimentos vão aumentar a produtividade. Essa é a perspectiva liberal ortodoxa. A perspectiva liberal desenvolvimentista vai dizer que não é isso. É uma questão de crédito e de planejamento industrial, para que você treine a mão de obra para desenvolver os setores da economia que você está ajudando a desenvolver com crédito, com compra governamental,
Então, essa é a diferença de uma perspectiva para outra. E por último, tem a perspectiva marxista. A perspectiva marxista ela vai centralizar mais na questão da diferença entre valor e preço. Produtividade diz respeito a valor, não a preço. Ou seja, produtividade significa, no mesmo espaço de tempo, produzir mais valor. Então, como que você melhora essa produção de mais valor no mesmo intervalo de tempo? Você melhora a técnica ou você melhora a tecnologia, ou ambos, que é o mais comum. Aí você vai produzir mais valor para a economia capitalista no mesmo intervalo de tempo. Por óbvio, então, você vai ser mais produtivo. Entende? Só que para nós marxistas é fundamental sempre determinar a diferença entre valor e preço. Porque o valor é aquilo que pauta os preços. As mercadorias no capitalismo jamais são vendidas pelo seu valor, embora sejam. Porém, o valor ele pauta os preços perseguem o valor. Mas por que eles jamais vão ser individualmente iguais ao valor? Porque quando você olha para uma mercadoria específica no capitalismo, você está olhando para uma mercadoria que, embora tenha o seu preço pautado pelo valor, também tem seu preço influenciado pelas contratendências, que são lei de mercado, grau de monopólio. Então, o grau de monopólio e a diferença entre oferta e demanda vai empurrar o preço para mais longe ou para mais perto do valor. Percebem? Então, para nós é importante entender que o que estrutura os preços é o valor, porque sem isso não há uma referência para o que pauta os preços. Por exemplo, se não há o valor pautando os preços, a demanda e a oferta vão atuar sobre o quê? Porque o que demanda e oferta nos dizem sobre os preços é o seguinte: ora, se a demanda é maior do que a oferta, o preço sobe. Se a oferta é maior que a demanda, o preço desce. Beleza, mas ele sobe de onde? Ele desce de onde? Ele está onde? Ah, não, mas é que isso também é determinado pela demanda, pela oferta. Bom, então nós caímos no argumento circular, é isso? Onde os preços são estabelecidos pela demanda, né? E, ao mesmo tempo, a demanda é estabelecida pelos preços. Então nós estamos aí diante de uma tautologia. Os liberais fazem de conta que essa discussão não existe e jogam isso para baixo do tapete, para não falar do valor, para não chegar no mais valor, na exploração, na contradição inerente ao capitalismo. Então, assim, é uma não discussão, galera. Eu decidi falar sobre isso para dar espaço para a gente falar todas essas coisas, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa que se aproveite aqui desse trechinho de 30 segundos, que a gente pegou como gancho. Mas o que mais me chama a atenção é: o Arthur está errado até mesmo do ponto de vista liberal. E aí eles estão inventando um miguezinho, não, um está falando de produtividade física, o outro está falando de produtividade econômica. Besteira, tá, gente? Isso aí é o farelo que eles jogaram pro gado, para que o gado não fique triste porque ele perdeu pro Loconte. O debate nem foi pro ar ainda, a gente já sabe disso. A turma é burra e é burra com força. Né? Só que é uma turma que tem audiência, está bem organizada nas redes, né? Já tem uma porção de mandato, com isso já tem grana, já se financia, faz um barulho. Mas é burra com força, é uma turma burra com força. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisinha que a gente possa tirar proveito desse trem. Mesma, porque a gente vai medir por cabelos cortados por dia. Isso é um erro conceitual. Pô, você é economista, cara. Não, por isso que eu tô te falando, que eu te garanto que a produtividade individual daquele barbeiro é igual. Cara, não é. Pode... Vou dar outro exemplo. Se eu fizer uma maçã do amor e se eu fizer um morango do amor, eu estou sendo mais produtivo fazendo morango do amor. Eu estou falando do mesmo ambiente. Por quê? Porque o morango do amor tem marketing, tem hype. Isso conta pra produtividade. Veja só.
Isso aí, então, aí ele piora. O argumento dele já tava ruim foi ficando pior. Galera, morango do amor, pensa só. Então por que surgiu uma situação atípica a respeito do morango do amor? Por eventos externos, as relações de produção do morango do amor. Essa situação atípica produziu um excesso de demanda para o morango do amor, que descompassou rapidamente a oferta da demanda, fazendo com que o preço, sazonalmente, excepcionalmente, saltasse. Para o Arthur, então, como num passe de mágica, por um evento externo, por um hype, vamos introduzir hype nos livros de economia, né? A cadeia produtiva do morango do amor se tornou mais produtiva, sendo que ela é rigorosamente a mesma. Vocês entendem que não tem como ser produtividade isso, gente? Você pode chamar isso de lucro, lucratividade, qualquer merda, mas não tem produtividade a mais ali. Você tem uma questão sazonal que desconfigurou o preço e aumentou o lucro. Que vão pensar no inverso disso. Passou o hype. Saca? Toda a turma que ampliou a sua produção de morango do amor se ferrou, porque aí a demanda voltou a ser o que era antes, e aí deixou de justificar aquele investimento, e aí então o preço do morango do amor ele vai ficar muito baixo, mais baixo inclusive do que ele era antes do hype. Então quer dizer que aí a produtividade caiu? Nesse mesmo passe de mágica que fez a produtividade explodir, logo depois ela caiu. Vocês entendem que não faz o menor sentido isso, gente? Já pensou se cada oscilação de preço significasse aumento ou redução de produtividade? Por isso que nem na teoria liberal ele está certo. Porque se você disser, Humberto, mas na teoria liberal, como não tem distinção entre valor e preço, o morango do amor ele não é mais produtivo? Não, gente. Não. Porque mesmo na teoria liberal, o que conta é a estrutura produtiva onde ele está inserido. Essa não mudou, porque surgiu lá a turma que produz morango do amor ganhando mais. Não muda. Até porque amanhã depois ela pode estar ganhando menos. Não teve alteração nenhuma de estrutura produtiva. A economia brasileira não ficou mais rica por causa do morango do amor. Veja, nem numa perspectiva liberal. Porque numa perspectiva liberal a gente teria que dizer, olha, a economia brasileira ficou mais rica por causa do morango do amor. Não ficou. Era simplesmente uma questão sazonal. Por isso, que quando os economistas vão avaliar produtividade geral dos fatores, eles têm que pegar e analisar uma série, e nesta série eles fazem o quê? Eles dessazonalizam. Entende? É isso que eles fazem. Justamente para tirar da conta a porra do morango do amor. Porque não pode entrar na conta. Veja, numa perspectiva liberal. Na perspectiva correta mesmo, então nem se fala, né? Porque continua sendo a mesma técnica, continua sendo a mesma tecnologia, o mesmo tempo de trabalho, o mesmo nível de exploração, mudou porra nenhuma. Então não mudou nada. O que teve ali foi uma alteração de preço que vai dar alguma alteração de lucro. Eu tô dizendo, a galera é burra, galera. E burra com força. E tem orgulho da própria burrice. Orgulho da própria burrice. Vamos voltar no barbeiro. Ponto. Claro que conta, gente. Calma. Vamos voltar no barbeiro. Como se mede a produtividade de um barbeiro? Cortes de cabelo. Produtividade não é corte de cabelo. Produtividade é quanto ele faz por hora. Ponto. Quanto ele faz o quê? Os cabelos ele corta por hora. Não. Quanto dinheiro. Isso. Quanto dinheiro, entendeu? Não é. O Loconte tá certo, gente. Não é quanto dinheiro ele faz. Entendeu? Mesmo que numa perspectiva liberal não tenha diferença entre valor e preço, de novo, tem que desenhar por causa dos nível topeira, né? É porque ele está inserido numa estrutura produtiva, mais produtiva. Ele em si é a mesma coisa. Se você acha que ele é diferente, eu digo ele, o barbeiro alemão, em relação ao brasileiro, tenho péssimas notícias para você. Péssimas notícias, sabe? Tem uma turma que fica andando muito junto com o supremacista, que começa realmente a achar que tem gente que é naturalmente melhor que as outras.
Mas aí é uma pena, tenho péssimas notícias para você. Ele ganha por hora. Não, isso não é produtividade, isso é rendimento. Produtividade está ligada ao quanto você faz por hora. Nós temos uma economia globalizada, cara. É assim que funciona. É verdade. Os caras estão zoando aqui, mas é verdade. Economia globalizada de barbeiro. É porque barbeiro é transacionável agora, entendeu? Os barbeiros podem ir de um lugar para o outro, levar suas barbearias de um lugar para o outro, entendeu? Porque aí os nossos barbeiros aqui, por exemplo, eu não queria entrar nessa outra especificidade porque eu ia pesar mais ainda no economês, mas o que é essa ideia dos tradables, dos non-tradables, tá? O fato do barbeiro da Alemanha ganhar mais que o nosso, tá? Não influencia na produtividade do nosso barbeiro aqui, tá? No rendimento do nosso barbeiro aqui, porque o nosso barbeiro aqui não pode pegar a sua barbearia daqui e sair para lá. Não é que nem uma mercadoria transacionável entre os dois países, tá? Mas enfim, é isso, galera, é isso. O Bob Valley é um idiota confiante, tá? Mas que tem uma boa estrutura, né, por trás dele ali, de equipe e de redes, enfim, de todo o MBL. Mas ele é só um idiota confiante, tá? E nessa ele perdeu pro Loconte, né? Eu sei que a turma MBL Boy deve chorar com isso, mas o fato é esse. Ele perdeu pro Loconte, né? É uma pena.